Muito boa tarde, meus cumprimentos a todos aqueles que se dispõem, se dispuseram até aqui a acompanhar estes nossos encontros 2 vezes por semana, relativamente ao tema da propedêutica jurídica. Eu quero hoje observar que nós iniciamos aqui o estudo dessa matéria, pretendendo, por sugestão de uma das nossas alunas frequentes aqui, a doutora Amanda Gil, fazer uma análise do livro Propedêutica Jurídica, escrito conjuntamente pelo Paulo Ferreira da Cunha, eminente professor da Universidade do Porto, e por mim. Eu, entretanto, logo que iniciei o comentário do livro, percebi que não convinha, por muitos motivos, em certo sentido até por meu próprio desagrado com alguns aspectos do livro, essa é a verdade. E aos poucos nós fomos enveredando por outros campos até chegarmos à conveniência de uma certa análise relativa ao direito público, quando então me surgiu a ideia, que me pareceu francamente uma ideia feliz, não sei se bem executada, mas feliz, de nós caminharmos um pouco, excursionarmos um pouco pelo pensamento de José Pedro Galvão de Souza. Mas, dado que é um vasto e profundo pensamento, José Pedro foi, como eu disse e tenho repetido, o maior teórico brasileiro do direito natural e um dos seus maiores filósofos do direito e da política. Dada essa profundidade e a largueza de suas obras, dezenas de livros publicados, eu procurei centrar-me nas páginas do Iniciação à Teoria do Estado, livro publicado em 1967 e que serviu de base para a formação de inúmeros juristas que cursaram a Universidade então Católica de São Paulo. E hoje chegamos à parte derradeira do livro, da qual parte derradeira, que é um apêndice acerca da formação histórica do Estado, eu vou cuidar de um só dos ângulos, ou seja, da formação do Estado contemporâneo, para assim encerrarmos, agora eu vou esclarecer um pouco mais a coisa, encerrar esta série periodicizada de aulas sobre propedêutica jurídica. Eu o que pretendo fazer, e claro, contando sempre com a generosidade daqueles que me têm dado tanto estímulo, ânimo a esses nossos encontros, é de quando em quando avisar com uma certa antecedência e proferir uma aula sobre algum tema que interesse para essa ideia da propedêutica jurídica, que diz respeito tanto à introdução ao estudo de direito quanto à filosofia do direito. Ora, o que me vem à cabeça é que, como cabe qualquer coisa dentro desse quadro, de introduzir ao direito, dada a amplitude do direito e dada a circunstância de que essa é uma disciplina geral, não especializada, é que quando eu me pareça haver um tema de relevo para tratar, eu os convide a despender tempo, para não dizer perder tempo comigo, e cuidarmos um tantinho dessa matéria. Então, digamos assim, o que acaba não é a sequência do propedêutica jurídica, mas o que acaba é a periodicidade dele. Isso daqui para frente vamos fazer quando houver tempo, quando não houver trabalho a exigir uma atenção preferencial. Eu sempre deixo isto claro, os processos da minha função jurisdicional são o que há de mais importante na minha tarefa. Eu cumpro rigorosamente, procuro fazê-lo sempre dentro do prazo adequado. E eu estou nesse momento, além das aulas, do registro sobre registros, patrocinado pela Noreg do Paraná, além agora do curso que começa na semana que vem, claves notariais e registrais, sob o patrocínio da Noreg do Paraná e do Instituto de Estudos Jurídicos do Maranhão. E de uma ou outra obrigação de produzir textos, por exemplo, para o INR. E algumas outras aulas esporádicas. Estou também terminando um pequeno livro sobre o direito natural. Será um livro bastante, digamos, periférico, conciso,
seja um livro escrito com essa ideia de brevidade mesmo, para dar uma visão da matéria e não aprofundá-la como é comum em grandes tratados relativos ao tema. Mas, enfim, isso ainda que, talvez exatamente por ser um livro que busca ser conciso, está me dando muito trabalho. É por isso que eu, então, suspendo por esse momento as aulas da propedêutica com a periodicidade que vinha sendo dada. Eu quero, não posso deixar de agradecer a Noruega do Paraná, na pessoa da doutora Mônica, que já está aqui, agradeço a presença, pelo apoio que deu a essas nossas reuniões. Com a produção do banner eletrônico, por uma equipe liderada pela doutora Mariana Herrera, a divulgação, que é importante, porque hoje em dia nós temos muitas atrações, né, a ver, e graças a isto, que é um trabalho que eu não saberia fazer, nós temos tido um público bastante razoável nesses nossos encontros. Muito bem. Nós hoje vamos ver o tema da formação do Estado contemporâneo. E vamos ver assim muito também de maneira concisa. O primeiro aspecto que eu queria considerar é de que nós somos, a minha faixa etária, muito formada pela chamada teoria decimonônica do Estado. Já vamos tratar um pouquinho disso adiante. Os mais jovens, como quase todo o público que aqui se encontra, seguramente todo o público que aqui se encontra, ainda recebe o influxo dessa teoria, mas frequentemente agora, sob alguns aspectos ideológicos agudizados, né? Quer dizer, o gramscismo, a teoria de Antônio Gramsci, a influência de Herbert Marcuse, que nos está levando a essa figura geral da ideologia de gênero, ou teoria de gênero, a influência, claro, persistente do marxismo, mas isso não deixa de ser uma derivação dessa teoria decimonônica do Estado. A teoria geral do Estado, ela surge realmente no século XIX, e ela surge com duas características. Uma pretensão extremamente abstracionista, que figura o Estado como uma concepção unitária. O Estado como algo que surge na sociedade ex nihilo, ou seja, sem nenhum suporte histórico, sem nenhum pilar histórico, e então se dá um modelo pronto, um modelo abstrato de Estado que quase sempre corresponde ao chamado Estado liberal democrático, que passa a ser o modelo ou tipo de Estado que essa teoria, em parte idealista, noutra parte positivista, apresenta. E além desta concepção, a segunda concepção é uma concepção extremadamente historicista, porque se essa primeira desconhece os aspectos históricos e vai nos levar, por exemplo, a uma afirmação que não deixa de ser paradoxal, partindo de um autor como Hermann Heller, que se dizia historicista, que ela nasce do nada, ou seja, desconhece a existência do Estado medieval e da importância do Estado medieval para a sequência da história das organizações políticas, como se o Estado, a partir do século XIX, fosse sendo formado de acordo com as circunstâncias históricas e que isso fosse uma espécie de um organismo, quase como um organismo vivo, com características adequadas. Pois muito bem. Há gente que teve a sorte, esse é o nome que nós damos àquilo que a providência de Deus nos dá e que nós desconhecemos exatamente as circunstâncias. Não é? Tem a sorte de ter estudado, por exemplo, um pensamento mais abrangente, mais realista, quem pôde, e essa foi algo a que eu devo muito agradecimento, estudar a teoria do Estado
eu fui aluno do professor Cláudio Lema Garcia, querido amigo, que por sua vez era já discípulo de José Pedro. Então eu tive a oportunidade de cursar a teoria do Estado do José Pedro, antes mesmo de conhecer o professor José Pedro, antes mesmo de tirar com ele as dúvidas fundamentais que se apresentavam para mim nesta matéria como jovem estudante. Eu me lembrei aqui de começar essa nossa exposição com essa referência, porque nós vivemos um período interessante. Nesse momento, uma boa parte da discussão, e que vai tomando conta até da opinião do vulgo, né, é sobre os fármacos convenientes para atingir a nossa única, parece que a única mortis causa dos nossos tempos, Covid-19. Muito bem. Aqui o de que se trata é de considerar quais são os elementos, o que é que nós consideramos como ciência. O que fazer para considerar algo como científico? Quem dita essas questões? Quem nos dá o paradigma? Sobretudo num tempo em que o paradigma da moda é o paradigma da refutabilidade das conclusões científicas. Ou seja, todas as conclusões científicas das ciências naturais são experimentais, portanto empíricas, submetidas a provas, e refutáveis por natureza. Se elas não fossem refutáveis, elas perderiam seu caráter de cientificidade de acordo com o paradigma vigorante. Mas o fato é que isso é ditado como um verdadeiro espartilho. E o que nós temos visto frequentemente na discussão é que a ciência é tratada como uma descoberta moderno-contemporânea e que leva a conclusões aparentemente dogmáticas. Com que, no fundo, essa ideia de esperar das ciências naturais, uma caracterização absoluta, dogmática, choca-se exatamente com o próprio paradigma que afirma que a ciência deve ser refutável, ou seja, todas as proposições científicas devem dotar-se de refutabilidade, ou seja, da possibilidade de serem depois confrontadas, e que é assim que marcha o progresso das ciências naturais. Então nós vemos que no fundo, o que nós estamos suportando nesse momento é uma certa manipulação ideológica do conceito de ciência, com objetivos que não vem ao caso aqui considerar. E nós sofremos isso também, de certo modo, com a teoria do Estado. Nós recebemos uma teoria do Estado que foi formada junto com a teoria geral do direito, uma e outra visando a substituir a teoria do direito natural. Era isso. E recebemos isso pronto, como se o Estado fosse realmente uma realidade inventada, fantasiada e implantada no século XIX. Mas vamos parar um minutinho, fazer aqui uma ligeira incursão na mitologia grega, para nós considerarmos aqui um elemento de comparação muito interessante. Num dos diálogos platônicos, o diálogo Protágoras, Platão atribui ao mesmo Protágoras, que foi um sofista, a fala de um mito, que é conhecido muitas vezes por esse nome, o mito de Protágoras. Esse mito, em resumo, pode assim caracterizar-se. Houve um tempo em que havia os deuses pagãos, mas não havia ainda a criação de seres vivos na Terra. O mundo não tinha outros seres vivos a não ser os deuses. E os deuses achavam que estavam na hora de criar-se seres vivos. Então, o que fazem é juntar elementos, terra e fogo, combinar isso de uma maneira muito variada e dar todo um suporte, criar todo um suporte material para a existência desses seres vivos. Então, reúne em separado os atributos qualificativos, ou seja, as qualidades para colocar em cada ser vivo,
e chamam dois irmãos, conhecidos, Prometeu e Epimeteu. Chamam os dois e dizem a eles que façam a distribuição dessas qualidades nos entes vivos que acabavam de ser criados. Só que em vez de Prometeu era sinônimo da prudência e Epimeteu a figuração da imprudência. Só que em vez de os dois agirem, atuarem em conjunto e assim mancomunados fazer a distribuição das qualidades, distribuíram de outro modo essas tarefas. Epimeteu ficou com a tarefa inicial de fazer a distribuição, a repartição dessas qualidades pelos vários entes vivos que estavam sendo criados, e Prometeu ficou com a tarefa da fiscalização, para verificar como esse serviço havia sido feito. Nesse caso, nós estamos vendo que Prometeu agiu com imprudência, curiosamente. E, diversamente, Epimeteu foi o mais possível prudente. Ou seja, a uns seres deu celeridade, mas não deu força. A outros deu força, mas não deu celeridade. A uns deu pelos espessos para combater os rigores, as intempéries do tempo. A outros deu um casco. A uns deu veneno para o ataque, para a defesa. A outros deu outros elementos defensivos. A uns deu asas, a outros deu as condições de viver sob a água. E foi assim distribuindo o que um podia comer. Comia vegetal, outro comia frutas, outro comia alimentos de raízes, outros comiam carne. De tal sorte que nesse conjunto sempre havia a possibilidade de as espécies se equilibrarem, que uma espécie não destruiria inteiramente outra. Até a quantidade disso, Epimeteu teve o cuidado de distribuir com ponderação. Procurou fazer as coisas com prudência, o que não era típico dele. Mas Epimeteu, por ser a figuração da imprudência, tinha que uma imprudência cometer, dentro desse mito. E a imprudência que ele comete foi a de que esqueceu-se do ser humano. E depois de ter distribuído todas as qualidades, ele verificou que o ser humano estava completamente destituído de atributos para suportar as intempéries, atributos para defender-se, para conservar a própria vida, etc. Vai por aí afora. Quando Prometeu vê tudo isso, não sabe o que fazer, estava em cima da hora de cumprir a tarefa de entregar para os deuses isto, então ele resolve fazer um furto. Aliás, na verdade, dois. Ele furta o fogo de Hefesto e furta o saber das artes de Atena, da deusa Atena e do deus Hefesto. E entrega isso aos homens. A qualidade dos homens será dominar o fogo e dominar as artes. Naturalmente que ele ainda achou uma outra coisa. Olha, é bom que o homem não viva sozinho. Essa é a explicação da natureza social, né? Mitologicamente se trata de explicar. Então vamos dar a ele também o dom da política. Só que o dom da política estava guardado com Zeus. E havia o local onde o dom da política estava guardado era muito vigiado por guardiães. Ele não pôde fazer isso. Então o homem ficou com aqueles dois atributos, do fogo e dos saberes das artes. Prometeu foi duramente punido, foi duramente castigado por essa sua atitude delituosa, e os homens passaram a viver como puderam. Graças ao domínio do fogo e ao saber das artes, ele foi construindo. Formou-se a técnica, conseguiu fazer instrumentos para o trabalho, para o cultivo da terra, etc. Mas sentiu a necessidade de um convívio, dessa convivência política, social. Só que quando tentou fazer isso por seus próprios meios, isso não deu certo. Havia grandes desordens, grande desorganização, litígios frequentes entre os seres humanos. Então Zeus, que a tudo via, resolveu diminuir isto. E chamou Hermes e pediu a Hermes que levasse aos homens algumas instruções de vida. E entre essas instruções estava o de que, para organizar-se politicamente, era preciso que todos
tivessem vocação de justiça, quisessem fazer a justiça e quisessem viver de maneira cordial, quer dizer, com cordialidade. Isso quer dizer com concórdia. Concórdia quer dizer exatamente isso, com os corações unidos. E foi assim que se estabeleceu a organização política, com a regra de que quem não buscasse, quem não tivesse inclinação de respeito pelos consórcios e não buscasse justiça, deveria ser fortemente castigado e expulso da comunidade política. Muito bem. Esse mito nos indica que a organização política está baseada nesta ideia de justiça. Mas essa distinção que deve ser feita, não há uma organização política natural. Ou seja, a forma da organização política não brota da natureza. Nós tivemos tribos, tivemos aldeias, tivemos a sociedade feudal, tivemos a cidade-estado na Grécia e de algum modo em Roma. Chegamos à sociedade moderna, chegamos ao Estado. O Estado é um tipo da civilização ocidental, ou seja, o Estado que nós conhecemos é um modelo europeu, que se exportou para a América. Isso não é um modelo universal. Esse é o grave problema da teoria, um dos graves problemas da teoria decimonônica do Estado. Essa teoria forma-se como um modelo eurocêntrico. Ou seja, só considera a situação da Europa e faz do modelo europeu um modelo tipo, um modelo geral para o Estado. E por isso nega a existência do Estado medieval. Nas aulas anteriores, os senhores terão visto esta minha afirmação, terão ouvido esta minha afirmação, no sentido de que não se pode falar propriamente em Estado antes dos tempos modernos. Mas não é porque o Estado, ou seja, a organização política, se nós tomarmos Estado como ideia de organização política, não existisse. É evidente que existiu. É evidente que existiu nas cidades-Estado. Esparta, Atenas, Tebas, Roma, tinha a sua organização política. É evidente que isso existiu também na universalidade medieval, que possuía, dentro da chamada res pública cristiana, ou seja, da cristandade, José Pedro diz isso muito bem, uma pluriversidade, ou seja, inúmeras outras formas de organizações políticas subordinadas, hierarquizadas, uma em relação à outra, de uma ordem hierárquica muito respeitada nesse período da cristandade. E também nos tempos contemporâneos existem organizações políticas, mas não só organizações políticas ocidentais, na civilização europeia, senão que em várias partes do mundo isso foi variando, com diversos modelos. Ou seja, é preciso aqui considerar muito a historicidade na formação dos Estados. Nós recebemos agora, um modelo pronto. E o modelo pronto e acabado e fixo é do Estado liberal democrático. E, ultimamente, com a indicação da ideia de um Estado liberal socialista democrático. Como se esse fosse o único modelo possível de organização política. Diversamente, é preciso que nós, nesses tempos, consideremos isso com muito cuidado. Existe, e não é de agora, a ideia de uma teoria, que é a teoria da desaparição do Estado. Ela possui uma vertente, é verdade, anarquizante. Isso já havia no século XIX, portanto, no pleno período em que surge a teoria do Estado, surge praticamente juntamente com ela a ideia de que o Estado deva ou possa desaparecer. Os anarquistas e os comunistas também falam na desaparição do Estado como um objetivo, como uma meta. Mas há outros que não veem isso como meta, mas veem isso como uma possibilidade de que o Estado, na forma como nós o conhecemos, desapareça. Eu próprio, sem falar propriamente em desaparição do Estado, algumas vezes nas minhas aulas, também sobretudo na série Registros sobre Registros, quando tratei do capitalismo de laços, fiz essa observação, que o Estado do qual nós ouvimos falar nas nossas aulas de teoria do Estado, ou de ciência política,
já não existia mais como tal. Ou seja, hoje há um certo concerto de ideias, em toda parte, entre o interesse entregue aos governos e alguns interesses de iniciativa privada. Alguns. Por isso é que se fala em capitalismo de laço, capitalismo de amigos, que é o modelo liberal socialista ou social, ou socialista liberal. Isso é um conluio dessas tendências. E nós, hoje, em nossos tempos, a realidade é que nós efetivamente estamos assistindo a um fenômeno de alteração da organização política. Ou pelo menos há uma tendência fortemente, como dizer isso, influída de propaganda que se faz efetivamente, até pelos meios de comunicação, no sentido de se criar uma constituição mundial e uma organização governamental, uma governança de caráter mundial. Desaparecendo, portanto, as soberanias estatais. Bom, já houve, é verdade, um regime que não se pode dizer propriamente universal, porque muitas comunidades estavam fora da cristandade, mas já houve um regime de cristandade, que de algum modo foi um governo universal. Mas um governo universal com essa característica de pluriversidade. Né? Não se pensava nesse modelo universal mais do que numa grande Constituição. Qual a grande Constituição? A lei evangélica. Ou se nós quisermos, qual a alma dessa cristandade? A lei evangélica. E qual a sua Constituição escrita? Os 10 mandamentos. Tá bom. Mais do que isso, não. Estamos respeitando, portanto, iriam respeitar as características particulares de cada povo. Hoje, a proposta é um tanto diversa. Em vez da autoridade da Igreja, propõe-se a autoridade da Organização das Nações Unidas. Em vez da lei do Evangelho, se propõe, não se sabe muito bem o que ainda. Então, em vez do decálogo, nós estamos vendo hoje que isso é exatamente o invertido, ou seja, aquilo que o decálogo tem afirmado tem sido combatido frequentemente por ideias que estão sendo chamadas de cristofóbicas e, como eu disse, melhor se chamariam de cristandade fóbicas, ou seja, é uma fobia ao medo da cristandade como tal. Bom, isso apenas nos põe à mostra que a organização política que nós conhecemos como Estado contemporâneo, isso foi fruto de uma realidade histórica que está em mutação. Então, não nos deixemos estranhar se isso vier a desaparecer. E se nós tivermos um outro modo, por mais que nós possamos não desejá-lo, essa é outra história, nós tivemos um outro modo de organização política a regermos. Eu queria que, ao encerrar esta manifestação, e acho que é um bom fecho para a periodicidade que vimos dando a essa propedêutica jurídica, lembrar algo que é muito consolador. Das obras de Santo Agostinho, que além de ser um grande pensador, foi um grande literato, escrevia maravilhosamente bem, duas há que provavelmente possam considerar-se as suas obras culminantes. As Confissões e, naturalmente, a Cidade de Deus. Quando ele escrevia a Cidade de Deus, lá na África, estava escrevendo lá a Cidade de Deus, em Tagasta, foi exatamente um tempo em que Alarico invadiu Roma e saqueou Roma. E aquilo foi uma coisa terrível, o saque de Roma, por Alarico. E as pessoas foram procurar o bispo de Hipona, Santo Agostinho, apavoradas com a situação e perguntando a ele se era o Apocalipse. E ele, notem, ele escrevia naquele tempo a Cidade de Deus, que muitas obras de teologia da história, provavelmente se deve ter a conta, se não a melhor, uma das melhores obras de teologia da história que já existiu. No meio daquele trabalho todo que ele estava tendo, com a ponderação, a tranquilidade de alma, pergunto a ele, isso aqui é o Apocalipse? E a resposta dele é consoladora. Porque, vejam, é tão mais
confortadora essa resposta dele, porque ele não parou de trabalhar naquilo que ele estava fazendo. Continuou a sua vida. Continuou a estudar. Continuou a escrever. Ele disse assim, olha, eu não sei se é o Apocalipse. Até pode ser que seja. Não me parece, não me parece que seja. Mas até pode ser que seja. Mas se for, nós já estávamos avisados. Ou isso não está no testamento? Por que nós vamos nos surpreender com isso? Então, nós temos que guardar esta característica. Então, muito bem, estamos vivendo tempos conturbadíssimos. Conturbadíssimos. Tempos que podemos considerar efetivamente revolucionários, no sentido de que são tempos que quebram a ordem natural das coisas, a ordem histórica das coisas. Mas isso não nos deve perturbar o espírito. Até porque não está em nossas mãos evitar que isto ocorra. Nós devemos continuar a fazer aquilo que nós podemos fazer, a trabalhar, a cuidar da nossa própria alma, a estudar, a reunir-nos na medida do possível, como estamos fazendo aqui. Portanto, sem que nós nos resignemos, sem que nós pura e simplesmente sejamos pusilânimes e dizer, pode acontecer qualquer coisa, estou de braço cruzado. Não, não é um quietismo que se prega, não. É que nós temos que ter a prudência de saber o que nós podemos fazer e o que nós não podemos fazer, as coisas que podemos decidir e as coisas que não podemos decidir. E não podemos ficar desanimados ou abatidos a ponto de não nos dedicarmos àquilo que seria o normal. O que nós estaríamos fazendo em termos de estudo, em termos de cultivo da nossa própria alma, em termos de nos dedicarmos a outros, se essa circunstância não houvesse, se não houvesse a pandemia, se não houvesse essa manipulação tendente ao estabelecimento de uma governança mundial. O que nós estaríamos fazendo? Estaríamos fazendo isso. Estaria dando aulas, estaria fazendo os meus votos, estaria procurando, na medida das minhas reconhecidas debilidades, tentando ajudar um pouco e fomentar o estudo de algumas tantas boas pessoas com que eu tenho a oportunidade, ao menos, de conviver aqui no meio virtual. Então, fica essa palavra derradeira. José Pedro, pensador do século XX, morreu em 1992 e havia nascido em 1912, pensador inteiramente do século XX. Tinha um hábito que sempre me pareceu muito interessante. Ao menos na quaresma, dizia ele, eu não leio jornais. E ele terminava o período da quaresma aliviado. Havia cumprido durante as semanas quaresmais todo o trabalho que ele desejava para a formação, para a alimentação da própria alma. E para poder, assim, servir o mais possível, tanto aos seus conviventes humanos, quanto a Deus. Ele disse um exemplo, deixou uma obra valiosa. Passa o tempo, 40 anos depois, passa ele a ser o autor da moda. Ou seja, reunião de grupos de estudos, que pelo Brasil afora, para estudar o pensamento de José Pedro. Imaginemos que naquele período ele tivesse ficado abatido. E não vou fazer mais nada, não vou trabalhar mais nada. Nós não podemos fazer isso. Então, essa minha palavra aqui de ânimo a todos, de dedicação a buscar a verdade, a cumprir como se deve com os deveres de encontrar a verdade, de praticar a justiça, e de termos também esse espírito generoso enfim, perdoar um tantinho as falhas daqueles com quem nós convivemos. E é confiado nessa generosidade de que perdoem as minhas falhas, que eu lhes prometo voltar a essa aventura, de quando em quando, de lecionar alguma coisa nessa área da propedêutica jurídica, conforme o tema me ocorrer lá para frente e conforme eu achar que seja útil para todos os que me cercam de tanta atenção. Vamos aqui encerrar a nossa aula de hoje, cumprimentando o doutor Hilário Lula, que é um grande advogado,
aqui do direito imobiliário de São Paulo, e uma pessoa de lealdade provada, um grande nome, a quem eu respeito muitíssimo. Também a querida amiga Laura Porto, uma jovem jurista aqui de São Paulo, que tem me dado o gosto de, às vezes, participar de algumas das obras que eu tenho organizado, muitíssimo dedicada, não perde uma única aula minha, sempre com muito boa vontade. Laura é uma grande amiga, uma verdadeira filha, esta é a verdade. Doutora Margarete Maia, querida amiga, lá do nosso estado do Ceará, e sempre muito simpática, sempre muito dedicada, a quem eu considero muitíssimo. A tabeliã Mônica Maria Guimarães, de Macedo Della Vecchia, está vinculada à minha família por liames de familiaridade espiritual, porque ela é madrinha de consagração do meu netinho mais novo, Joaquim. E integra uma família maravilhosa, com meu amigo desembargador Fábio Della Vecchia, e o Bruno, a Maria Eduarda, e aí todos os ascendentes, etc. E eu só tenho palavras para agradecer à doutora Mônica pelo apoio que me tem dado, tanto na série Registros sobre Registros, ao me receber na Noruega do Paraná, quando tive de sair da Uniregistral, uma casa também muito respeitável, e por igual pelo apoio que me dá aqui com né, na divulgação do Propedêutica Jurídica, e também agora acolhendo a nova série Claves Notariais e Registrais. Então, meu agradecimento público à doutora Mônica. Tiago Estrela, querido amigo, lá do estado do Maranhão, diretor do Instituto de Estudos Jurídicos do Maranhão, que co-patrocina as claves notariais e registrais, que começam na semana que vem, tem feito uma divulgação frequente das minhas pobres aulas. Eu agradeço muitíssimo ao Tiago, volto a dizer, estimado amigo. Carolina Fleury Neri, de Goiânia, minha boa amiga, também autora a quem eu tive ocasião de incluir num dos livros, e que pretendo ainda convidar para participar de outros livros, uma moça muito dedicada, a quem agradeço a presença aqui. Doutor Lepanto, com o Conde Júlio a doutora Amanda Gil, tem dado provas de grande competência e lealdade comigo. A Lepanto tem sido incansável em dar apoio às minhas iniciativas, tem publicado preponderantemente os meus livros, criou agora a sessão acadêmica. Aliás, eu recomendo, peço à doutora Amanda, que se ainda estiver aqui no ar, que coloque lá a página do YouTube, onde está a reunião das aulas. Ela sobe as aulas que eu ministro para a página. Ela está subindo, é um trabalho de migração muito lento, trabalhoso mesmo, árduo, mas ela está subindo para lá de maneira que a quem quiser ter acesso às várias aulas pode ir na página do YouTube, porque pelo Facebook é difícil localizar, né? Tem que correr muito para encontrar as aulas. E ela está levando lá para a sessão acadêmica da Lepanto. Doutora Fernanda Salum, muito boa tarde. Agradeço a presença. Doutor Gustavo Borges de Oliveira, sempre presente, e agradeço muito. Doutor Anderson Scherner Kist, que participa da elaboração, ou participou da elaboração do Código de Normas do Rio Grande do Sul. Maria Isabel Dipe, também conhecida por mim como mãe do Joaquim. Muito obrigado pela presença. Doutora Viviane Berton Chaves é uma grande magistrada aqui no estado de São Paulo, uma minha colega na magistratura, por assim dizer, sangue jovem, necessário e muito necessário para a magistratura de São Paulo. Ela é uma juíza extremamente sensata e
um grande potencial intelectivo. Eu tenho forte esperança de que a magistratura de São Paulo vá ter dias, acaso melhores, com gente do porte da doutora Viviane. Dr. Mário Martinelli, assessor da Noreg, não é? Está sempre frequente aqui nas nossas aulas. Eu cumprimento muitíssimo, honrado com sua presença, doutor Mário. Dr. Gustavo Guarettieri. Nós vamos voltar a nos encontrar, doutor Gustavo. Vamos manter isso, mas não com a periodicidade. Prezado doutor Renato Lana, presidente do Colégio Notarial do Brasil, da seção do Paraná. Muito obrigado pela presença. Maria Isabel Dipp aparentemente está reclamando de alguma coisa aqui que eu não sei dizer o que é. Dr. Valdecir Castiglione, senti sua falta nas aulas registro sobre registro. Este é um grande nome aqui do direito registral de São Paulo, e um gentleman no trato, sempre presente nas nossas aulas presenciais no tempo da Uni Registral. Não é? Muito obrigado, doutor Valdecir, por sua presença. Doutor Edemar Schmitz, boa tarde. Doutor Eric Bezerra, boa tarde, agradeço muito. Paulo Lefebvre, não precisava nem a saudação para saber que se trata de alguém ligado à fé genuinamente cristã. Dr. Fausto Mota, estimado amigo. Dr. Fábio Hildebrand, boa tarde. Aqui, está ligado à Fraternidade São Pio X. Muito bem. Dr. Jefferson Kanashiro, boa tarde. Dr. Demis Martins, boa tarde. Janilec, com certeza. Foi um dia que eu teria que ver. Dr. Tiago Bana Franco, boa tarde. Doutora Mônica, obrigado. Minha colega, a doutora Danira Fu Menezes, boa tarde. Então, aí embaixo está a notícia do YouTube onde estão as aulas. Muito bem. Olha, eu agradeço novamente a todos. Vamos nos ver. Olha, o que nós temos aqui, é claro que já não é um tema de teoria do Estado, nem diretamente de filosofia do direito, mas sempre há uma incursão ou outra nessa área, e a clave, às vezes não se manifesta tão claramente, mas ela existe sempre, é a do iusnaturalismo clássico. Portanto, em qualquer exposição que eu vá fazer, há uma limitação negativa, um recorte negativo. Qual é? O recorte negativo é o seguinte: isso não pode ser contra as ideias do iusnaturalismo clássico. Bom, basicamente. Então, ainda que eu não exponha, por exemplo, nas aulas de registro ou nas aulas de direito notarial, um posicionamento explícito em matéria de direito natural clássico, porque nem sempre é caso de mencioná-lo, ele sempre é aquilo que eu busco. Ou seja, os meus marcos teóricos, tanto doutrinários, propriamente substantivos, quanto metodológicos, são sempre iusnaturalistas clássicos, ou seja, na linha do direito natural cristão, designadamente tomista. De maneira que isso eu nunca escondo de ninguém, porque nós precisamos respeitar aqueles que pensem diversamente e que não queiram assistir essas aulas, é perfeitamente possível. Mas eu digo isso agora porque boa parte do público que me acompanha apreende alguma coisa disso e às vezes não consegue compreender o que é que está bem por trás. Então, isto fica observado para esse fim e também para convidar a que participe das aulas do Registro sobre Registros, todas as manhãs das quartas-feiras, portanto, às 10h30, na página da Noreg do Paraná. A partir da semana que vem, às quintas-feiras, às 10 horas, eu vou ver se eu falo com a doutora Mônica, que é, enfim, a titular aí para que nós unifiquemos os horários. Essa história de fazer um às 10h30 e outro às 10 dá um pouco de confusão para o público. Seria melhor nós unificarmos os horários. Vamos ver se é melhor 10h30, das 10h30 em diante, ou se das 10 em diante. Nós vamos discutir aí durante a semana e haverá noticiário. Mas que acompanhe também as claves notariais, porque as claves, e também vai ser na página da Noreg do Paraná, as claves têm uma característica muito interessante. Eu
enfim, copiei metodologicamente das incursões magníficas do Álvaro Dors, esse grande jurista contemporâneo, um dos maiores romanistas que já houve na história, e certamente está entre os 5 melhores do romanistas do século passado. E ele tinha incursões magníficas no tema chamadas claves conceituais, em que ele apanhava um conceito e, por assim dizer, eu vou usar uma expressão aqui, talvez muito metafórica, mas bordava em cima do tema. Bordava. Ou seja, ele compreendia o tema e interpretava o tema com muita liberdade, quase como uma dispersão. Há autores que são assim. Há um autor que eu gosto muitíssimo, e que, no entanto, é caótico. Caótico na obra. Isso é frequente. Eu me refiro, nesse momento, a Francesco Carnelutti. Carnelutti é caótico. É um pensador caótico. A coisa vai de assuntos misturados e tudo, mas ele tem uma sabedoria extraordinária. É a mesma coisa, por exemplo, um autor como um espanhol do século passado, Eustáquio Galán y Gutiérrez. Isso é uma coisa, uma verdadeira anarquia intelectual, aparentemente. Veja, aparentemente, também como Carnelutti, aparentemente. Porque, de repente, do nada, começa a tratar de um assunto que não vinha na ordem do dia. Mas é tão interessante o modo como trata, que nós acabamos compreendendo como é que aquilo surgiu na cabeça dele. Ele só não tem um método rigoroso. É alguém que vai por um caminho, nós esperamos que ele vá em linha reta, e daqui a pouco ele excursiona, vai lá no meio do mato, apanha um fruto e volta. Essa é a ideia. E eu vou fazer isso. Ou seja, eu espero que eu não seja também caótico, mas quero me dar a oportunidade, já no fim da vida, de poder fazer assim, dispersões. A ideia é tocar conceitos, e a propósito dos conceitos, dispersar um pouco e voltar. Como se eu tivesse, a ideia é essa, como se eu estivesse numa viagem, de avião, por exemplo, olhando ali a janela, e me pego pensando em determinado assunto, e esse assunto leva a outro, leva a outro, leva a outro, e volta ao tema original. Mais ou menos essa é a ideia. Vou procurar conter-me um tanto e tentar, o mais possível, recifrar, ou seja, por isso que é uma clave, voltar à clave. Fujo um pouco, mas volto. Para tentar, com isso, fomentar a invêncio de cada um na matéria jurídica. Ou seja, a descoberta de conceitos que possam aprofundar temas jurídicos. E vou fazer em cima de conceitos que interessam ao direito notarial e registral. De tal sorte que, então, eu dou um instrumento também que seja suscetível de adotar-se na prática notarial e registral. Venha cá. Venha cá. Hoje, como é a última aula, você pode estar aqui. Olha aí, está bonito, hein? Vem cá que eu vou. Cumprimento todo mundo aqui. Olha aqui. Olha lá, olha lá, olha para lá, olha para lá. Olha lá. Dá tchau para todo mundo. Tá. Dá um beijinho no vovô. Esse, portanto, é o nosso Joaquim. Priscila, boa noite. Prazer em vê-la aqui. Priscila é uma grande amiga aqui de São Paulo, uma grande pessoa e uma excelente tabeliã. Muito bem. Muito obrigado a todos. E voltamos de surpresa qualquer dia.